Sabe qual é o maior risco para muitas fazendas brasileiras hoje? Não está no clima, nem no preço da commodity ou no mercado, mas sim dentro das próprias fazendas. A sucessão mal planejada tem encerrado histórias que levaram décadas e, às vezes, gerações inteiras para serem construídas. Imagine só, fazendas produtivas, rentáveis, superorganizadas que de repente travam, se dividem ou se enfraquecem quando chega o momento de passar o bastão. E o problema não é falta de terra, muito menos falta de trabalho, é falta de planejamento. O agronegócio brasileiro cresceu de uma forma impressionante, se profissionalizou, ganhou escala, virou uma potência global, mas em muitas propriedades a sucessão ainda é tratada como um assunto distante, desconfortável, quase proibido. Aquela conversa que sempre fica para depois, as decisões que são adiadas indefinidamente. O problema é que quando a sucessão acontece de forma inesperada, por um acidente ou uma doença, o impacto é brutal. É um baque emocional, financeiro e operacional que pode destruir tudo, porque sucessão não é só herança, é a continuidade do negócio. E o primeiro grande erro que vemos por aí é justamente esse: fingir que a sucessão não vai acontecer. Conversar sobre o futuro, sobre poder, dinheiro e responsabilidades gera um desconforto enorme e deveria ser natural. E muitas famílias simplesmente evitam o tema, mas o silêncio não evita o conflito. Ele apenas empurra o problema para um momento muito mais difícil, geralmente quando não há mais tempo para planejar. E no agro, a gente sabe, o tempo é um ativo estratégico. Sucessão exige tempo. Outro erro clássico é confundir a família com a gestão da fazenda. É aquela situação onde os papéis se misturam completamente. Pai, mãe, filhos, irmãos. Todo mundo opina, todo mundo quer decidir, mas ninguém tem uma função clara. A fazenda acaba virando uma extensão da mesa de jantar. As discussões do almoço de domingo se transformam em decisões de negócio. Mas, gente, família é família. Empresa é empresa. Quando não existem regras claras, o que surge são disputas, ruídos e decisões baseadas na emoção do momento, e não na estratégia do negócio. E isso é perigosíssimo. E temos também o problema da nova geração, que muitas vezes fica sem preparo ou sem espaço. A gente vê dois cenários muito comuns. Em um deles, a nova geração até quer participar, tem vontade, mas não encontra um espaço real para contribuir. O pai ou a mãe centraliza tudo e não abre mão do controle. No outro cenário, a nova geração assume responsabilidades gigantescas, cedo demais, sem ter o preparo técnico ou a maturidade emocional para lidar com a pressão. Isso gera uma frustração dos dois lados, que é nítida. Quem construiu tudo sente que ninguém faz como antes, que os filhos não têm o mesmo pulso firme, e quem está chegando sente que nunca é ouvido, que suas ideias não são levadas a sério. Sem o preparo adequado, a sucessão vira um risco enorme, e sem espaço para atuar, a sucessão vira afastamento. E os talentos da família vão buscar outras oportunidades fora da fazenda. Quando a sucessão falha, o impacto aparece muito rápido. As decisões começam a travar. Os conflitos familiares, que antes eram pequenos, explodem, a produtividade cai, a eficiência vai embora. O patrimônio começa a se fragmentar. Muitas fazendas não quebram por falta de produção ou por problemas no campo, elas enfraquecem e morrem por causa dos conflitos internos, da falta de alinhamento, mas a boa notícia é que existe solução. E o primeiro passo para contornar esse problema é uma mudança de mentalidade. É preciso entender que sucessão não é um evento, não é algo que acontece de um dia para o outro, pois sucessão é um processo. Ela precisa ser tratada como um projeto de longo prazo, dentro da empresa rural, com etapas bem definidas, com prazos, com responsabilidades claras para cada um e com acompanhamento constante. Quanto antes esse projeto começar, mais suave e segura será a transição. Não espere a urgência bater na porta. O segundo caminho é separar, de uma vez por todas, a família da gestão. E veja bem, separar os papéis não significa perder os valores familiares que construíram o negócio. Pelo contrário, significa proteger o negócio e a própria harmonia da família. É preciso definir quem decide o quê, quem executa as tarefas do dia a dia e quem apenas acompanha os resultados como sócio ou futuro herdeiro. Implementar uma governança, mesmo que simples, já faz uma diferença gigantesca. Regras básicas, combinados claros e critérios objetivos para tomar decisões tiram a emoção da jogada
e trazem profissionalismo. O terceiro caminho, fundamental, é preparar a próxima geração. A nova geração não pode ser vista apenas como herdeira, ela precisa ser preparada para ser gestora, para ser líder. Isso envolve muito mais do que apenas saber operar uma máquina ou entender de plantio. Envolve conhecimento técnico aprofundado, visão de negócio, capacidade de gestão de pessoas e de finanças, liderança e, acima de tudo, responsabilidade. E preparar não é cobrar em excesso ou jogar um peso nas costas. É dar as ferramentas, o conhecimento e a mentoria para que eles possam tomar as melhores decisões no futuro. É um investimento no maior ativo da fazenda, que são as pessoas. E por fim, o quarto caminho, usar apoio externo quando for necessário. Muitas famílias só conseguem avançar nesse processo quando trazem alguém de fora, uma figura neutra, consultores especializados em sucessão. Mediadores de conflitos ou estruturas de governança ajudam a organizar as conversas difíceis, a tirar o peso emocional da discussão e a transformar o que era conflito em decisão estratégica. Buscar apoio não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de maturidade e de compromisso com o futuro do negócio e da família. No final das contas, o maior legado de um produtor rural não é apenas a terra, o maquinário ou o patrimônio que ele acumulou. O verdadeiro legado é deixar o negócio organizado, saudável e principalmente preparado para continuar prosperando nas mãos da próxima geração. Uma sucessão bem feita não encerra uma história de sucesso. Ela garante que essa história continue sendo escrita por muitos e muitos anos. A sucessão no agro não precisa ser um problema, uma dor de cabeça ou o fim de um sonho. Ela pode e deve ser um novo começo. Mas para isso precisa ser tratada com clareza, com muito diálogo e, acima de tudo, com estratégia. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a pensar sobre o futuro do seu negócio, deixe seu like e compartilhe com outros produtores. Quanto mais brasileiros entenderem um novo agro, mais o nosso país avança e se consolida como o maior protagonista do agronegócio mundial. Conhecimento que transforma o campo e um campo que transforma o Brasil.